Imagine que você acorda um dia e descobre que todo o dinheiro que você guardou a vida inteira simplesmente encolheu. Isso não é ficção científica. Isso já aconteceu, está acontecendo agora. E vai continuar acontecendo enquanto o dinheiro for controlado por outras pessoas. Mas, em 2008, alguém, ou talvez um grupo de pessoas, decidiu que era hora de mudar as regras do jogo para sempre. Esse alguém assinou o nome de Satoshi Nakamoto. E até hoje, ninguém sabe quem ele realmente é. Para entender o Bitcoin, você precisa primeiro entender o que o dinheiro realmente é. E a resposta vai te surpreender. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é uma promessa. Uma história que todo mundo concorda em acreditar ao mesmo tempo. Há 5.000 anos, essa promessa era feita com conchas do mar. Depois, com ouro. Depois, com papel. Agora, com números numa tela. O problema é que quem controla esses números pode criá-los do nada. E quando criam demais, o seu dinheiro vale menos. Isso se chama inflação. E ela age como um ladrão invisível, que nunca precisa arrombar sua porta. Foi exatamente contra esse ladrão invisível que o Bitcoin foi criado. Um dinheiro que ninguém pode imprimir além do limite programado. Pense no Bitcoin como ouro digital. Existe em quantidade limitada. Não pode ser falsificado e não pertence a nenhum país. Mas, ao contrário do ouro, você pode enviar Bitcoin para qualquer pessoa no mundo em segundos, sem pedir permissão para ninguém, sem banco, sem fronteira, sem formulário, sem 3 dias úteis, sem taxa absurda, apenas você e a outra pessoa. Isso é possível porque o Bitcoin funciona numa rede chamada blockchain. E entender a blockchain muda a forma como você enxerga o mundo. Imagine um livro de registros gigante, mas em vez de ficar guardado num banco, ele está copiado simultaneamente em milhões de computadores ao redor do mundo. Se alguém tentar fraudar uma transação, todos os outros computadores rejeitam a alteração automaticamente. É como tentar apagar algo escrito em pedra por 1 milhão de mãos ao mesmo tempo. Esse sistema elimina a necessidade de confiar em uma instituição. Você não precisa confiar no banco, você confia no código. E aqui está a virada que a maioria das pessoas não percebe. O Bitcoin não é apenas dinheiro, é um protocolo de confiança. Da mesma forma que a internet criou um protocolo para transmitir informação livremente, o Bitcoin criou um protocolo para transmitir valor livremente. Em 1994, a maioria das pessoas achava que a internet era modinha de nerd. Hoje, você não consegue imaginar o mundo sem ela. Muitos economistas, jornalistas e até presidentes disseram que o Bitcoin ia morrer. Ele já foi declarado morto mais de 400 vezes. E ainda está aqui. Mas espera, se o Bitcoin é tão bom assim, por que os governos não gostam dele? Porque o Bitcoin tira o controle do dinheiro das mãos do Estado. E nenhum governo da história abriu mão voluntariamente do controle do dinheiro. Países inteiros já tentaram proibi-lo. A China tentou 3 vezes. O Bitcoin continuou funcionando perfeitamente em cada uma delas. Isso porque o Bitcoin não tem sede, não tem CEO, não tem escritório que possa ser fechado. Ele existe enquanto existir internet no mundo. Agora você deve estar pensando, mas e as pessoas que perderam dinheiro com Bitcoin? Essa é uma pergunta excelente e a resposta vai te surpreender. Perder dinheiro com Bitcoin geralmente não tem nada a ver com o Bitcoin em si. Tem a ver com o comportamento humano, ganância e falta de compreensão. O ouro também já perdeu 50% do valor em certos períodos da história. Isso fez o ouro deixar de ser ouro? Fez ele perder sua utilidade fundamental? O preço e o valor são coisas diferentes, e confundir os dois é o erro mais caro que um investidor pode cometer. Mas voltemos ao começo. Quem é Satoshi Nakamoto? Por que essa pessoa nunca se revelou ao mundo? Existem teorias. Alguns dizem que é um matemático britânico, outros dizem que é um grupo de engenheiros japoneses. Há quem diga que foi criado por uma agência de inteligência americana. Mas talvez a identidade de Satoshi não importe tanto quanto o que ele deixou para trás. Um sistema que funciona perfeitamente sem ele.
Satoshi minerou aproximadamente 1 milhão de bitcoins no início da rede e nunca moveu nenhum deles. Esse dinheiro ainda está lá, intocado, como uma estátua digital congelada no tempo. Se Satoshi alguma vez mover esses bitcoins, o mercado inteiro vai tremer. Não por medo, mas por revelar que aquela lenda sempre foi humana. Agora vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem: o processo de mineração. Como novos bitcoins são criados? Minerar bitcoin não é como imprimir dinheiro. É como resolver um quebra-cabeça matemático extremamente difícil, em competição com o mundo inteiro, consumindo energia real. Quem resolve o quebra-cabeça primeiro recebe bitcoins como recompensa. É como uma loteria global que acontece a cada 10 minutos, todos os dias, desde 2009. E aqui está um detalhe técnico que poucas pessoas conhecem. A cada 4 anos aproximadamente, a recompensa por minerar Bitcoin cai pela metade. Isso se chama halving. Historicamente, cada halving foi seguido de uma valorização significativa do Bitcoin. O próximo já está programado no código. Imutável, previsível, como um eclipse solar. 21 milhões. Esse é o número máximo de Bitcoins que jamais existirão. Não um a mais, não um a menos. Gravado no código como lei da natureza. Para ter uma ideia da escassez, já foram minerados mais de 19 milhões. Os últimos bitcoins só serão minerados por volta do ano 2140. Você provavelmente não vai viver para ver isso, mas o que isso significa na prática? Significa que Bitcoin é um dos únicos ativos no planeta com oferta absolutamente previsível e imutável. Agora pense: 7 bilhões de pessoas no mundo, 21 milhões de bitcoins. Isso significa que nunca haverá bitcoin suficiente para cada pessoa ter um inteiro. Felizmente, um bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de partes menores, chamadas satoshis. Você não precisa comprar um bitcoin inteiro para participar. É como dizer que você não precisa comprar uma fazenda inteira para possuir um pedaço de terra. Você pode começar com o que tem. Agora, uma pergunta que todo mundo faz e quase ninguém responde com honestidade. O Bitcoin pode ir a zero? Tecnicamente sim, qualquer ativo pode ir a zero. O dólar americano já perdeu 96% do seu poder de compra desde 1913. Ninguém chamou isso de colapso. Para o Bitcoin ir a zero, seria necessário que a internet deixasse de existir, que todos os mineradores parassem ao mesmo tempo e que toda uma geração de desenvolvedores abandonasse o projeto simultaneamente. Agora vamos falar sobre o elefante na sala: consumo de energia. O Bitcoin realmente destrói o planeta? O sistema bancário tradicional consome mais energia que o Bitcoin. Os data centers dos bancos, as agências físicas, os carros fortes, os sistemas de segurança. Ninguém fala disso. Além disso, mais de 50% da mineração de Bitcoin já usa energia renovável. E essa porcentagem cresce todo ano. Mas o debate sobre energia é uma cortina de fumaça para outra pergunta muito mais importante: quem se beneficia de um mundo sem Bitcoin? Os mesmos que controlam o dinheiro atual, os mesmos que lucram com a inflação, os mesmos que cobram taxas em cada transação que você faz. O Bitcoin representa pela primeira vez na história humana a possibilidade de separar o dinheiro do Estado, assim como em algum momento separamos a religião do Estado. Isso assusta muita gente, e deveria mesmo, porque é uma ideia radical, uma das mais radicais dos últimos 100 anos. Mas veja que curioso, as pessoas com menos acesso ao sistema bancário são as que mais se beneficiam do Bitcoin. Pense nos migrantes que pagam 20% para enviar dinheiro para a família. Pense nos países onde a inflação corrói tudo: Argentina, Venezuela, Zimbábue. Nesses lugares, o Bitcoin não é especulação, é sobrevivência. El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal em 2021. O mundo riu, mas o turismo deles cresceu. A inclusão financeira avançou. O riso silenciou. Agora chegamos ao ponto que mais interessa para a maioria das pessoas: como guardar Bitcoin com segurança. Existe uma frase no mundo do Bitcoin que resume tudo: Not your keys, not your coins.
Se você não controla as chaves privadas, você não tem Bitcoin de verdade. Deixar Bitcoin numa exchange é como deixar o ouro guardado na casa do vizinho. Ele pode ser honesto, mas e se a casa dele pegar fogo? A solução se chama carteira fria ou hardware wallet, um dispositivo físico que guarda suas chaves offline, fora do alcance de qualquer hacker do mundo. Mas atenção, quem perde a senha ou o dispositivo perde o acesso para sempre. Isso já aconteceu com centenas de pessoas. Bilhões de dólares em Bitcoin estão permanentemente inacessíveis. É estimado que entre 3 e 4 milhões de Bitcoins já foram perdidos para sempre. Isso significa que a escassez real já é ainda maior do que os 21 milhões originais. Agora vamos falar sobre o futuro. Onde o Bitcoin está indo e o que acontece quando todos os 21 milhões forem minerados? Quando o último Bitcoin for minerado, os mineradores passarão a ser remunerados exclusivamente pelas taxas de transação. A rede continuará funcionando. A matemática garante isso. O verdadeiro teste do Bitcoin não é o preço, é a resiliência. Cada vez que alguém decreta sua morte e ele continua funcionando, ele fica mais forte. Pense nisso como um organismo vivo que evolui. Cada ataque, cada crise, cada regulação agressiva serve como vacina. O Bitcoin aprende. Hoje, grandes fundos de investimento, tesourarias corporativas e até fundos soberanos de países inteiros alocam Bitcoin como reserva de valor. Isso não era imaginável há 10 anos. Empresas como MicroStrategy, Tesla e Square colocaram bilhões de dólares em Bitcoin nos seus balanços, não como aposta, como estratégia de preservação de valor. E aqui está a ruptura final de padrão que pouquíssimas pessoas conectam. O sistema financeiro global está construindo infraestrutura para o Bitcoin, não contra ele. E TFS de Bitcoin foram aprovados nos Estados Unidos. Bancos tradicionais oferecem custódia. O que antes era chamado de esquema Ponzi, agora tem linha de crédito nos maiores bancos do mundo. Voltemos ao começo. Aquele homem na mesa de cozinha olhando para o extrato bancário. Ele não sabia que havia uma alternativa. Agora você sabe. O Bitcoin não é a resposta para todos os problemas do mundo, mas é a primeira ferramenta na história que devolve ao indivíduo o controle sobre o próprio dinheiro. Você não precisa acreditar no Bitcoin. Você não precisa comprar Bitcoin, mas você merece entender o que ele é, por que existe e o que representa para o futuro do dinheiro. Porque no fim das contas, a pergunta não é se o Bitcoin vai sobreviver. A pergunta é: você vai entender o que está acontecendo antes ou depois que todo mundo entender? E essa pergunta tem peso, tem urgência, porque a história não espera por quem ainda está pensando. Pense em quantas pessoas viram a internet nascer e disseram: "Isso não é para mim". Hoje, essas mesmas pessoas pagam boletos pelo celular, fazem videochamada com netos do outro lado do mundo e compram remédio sem sair de casa. A tecnologia não pediu permissão, ela simplesmente chegou. Com o Bitcoin, está acontecendo a mesma coisa, só que desta vez, o que está sendo transformado não é a forma como você se comunica, é a forma como você guarda, transfere e preserva o que trabalhou a vida inteira para construir. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas param para pensar. Cada geração tem uma janela de tempo em que uma tecnologia transformadora ainda é incompreendida pela maioria, e por isso ainda acessível. Depois que a janela fecha, o acesso ainda existe, mas o momento de maior oportunidade já passou. A internet teve sua janela entre 1994 e 2001. Quem entendeu cedo construiu fortunas. Quem esperou confirmação do consenso pagou 10 vezes mais por algo que poderia ter tido por quase nada. O Bitcoin teve sua primeira janela entre 2010 e 2013, quando um Bitcoin custava menos que uma xícara de café. Teve uma segunda entre 2018 e 2020, quando o mundo ainda duvidava. Hoje, a janela não fechou, mas está menor. E cada dia que passa, mais pessoas entram pela mesma abertura. Não estamos falando de sorte, estamos falando de compreensão, porque quem entende não precisa de sorte.
Quem entende, age com convicção, enquanto os outros agem por impulso ou por medo. E por falar em medo, vamos falar sobre ele com honestidade. O medo do Bitcoin é real e é legítimo, porque ele representa o desconhecido. E o desconhecido sempre gerou medo ao longo de toda a história humana. O medo do fogo, antes de entendê-lo. O medo da eletricidade, antes de domesticá-la. O medo dos aviões, antes de se tornar rotina. Em cada caso, o medo não era sobre o objeto em si, era sobre a ausência de compreensão. Quando você entende como o fogo funciona, você cozinha com ele. Quando você entende como o Bitcoin funciona, você para de ter medo e começa a lhe fazer perguntas inteligentes. Perguntas como: quanto faz sentido ter? Onde guardar com segurança? Como explicar para minha família? E é exatamente aí que a conversa mais importante precisa acontecer. Não entre analistas de mercado, não entre investidores institucionais, mas dentro da sua casa, na mesa do jantar, entre gerações. Porque existe um abismo silencioso crescendo nas famílias do mundo inteiro. De um lado, os jovens que já nasceram digitais, que entendem intuitivamente que dinheiro pode ser código, que valor pode ser transferido sem intermediário, que fronteiras são cada vez mais conceitos do passado. Do outro lado, os mais velhos que construíram suas vidas dentro de um sistema, que conhecem, que confiam no banco porque o banco sempre esteve lá, que guardam dinheiro na poupança porque era o que seus pais faziam e que olham para o Bitcoin com a mesma desconfiança que seus pais olhavam para o cartão de crédito nos anos 70. Nenhum dos dois lados está errado. Cada um está certo dentro do contexto que viveu. O problema é quando esses dois contextos deixam de conversar. E é aí que o Bitcoin se torna mais do que uma ferramenta financeira. Ele se torna uma ponte, uma linguagem comum entre quem cresceu com caderneta de poupança e quem cresceu com aplicativo de banco no celular. O avô que sobreviveu à hiperinflação dos anos 80 entende visceralmente o que significa ver o dinheiro perder valor da noite para o dia. Ele não precisa que alguém explique inflação para ele. Ele viveu. E quando você diz a esse avô que existe um ativo com quantidade absolutamente limitada que nenhum governo do mundo pode inflacionar, você não está falando de tecnologia. Você está falando a língua da experiência dele. A filha de 25 anos que usa carteira digital, compra em criptomoedas e paga streaming em 3 países diferentes, não precisa de convencimento técnico. Ela já vive num mundo sem fronteiras digitais. Quando você diz a ela que pode transferir valor para qualquer lugar do mundo, sem taxa, sem banco, sem 3 dias úteis, você não está apresentando uma novidade. Você está confirmando algo que ela já intuía ser possível. O encontro dessas duas perspectivas na mesma mesa de jantar não é só bonito, é necessário. Porque o futuro financeiro de uma família não pode ser construído em silos. Não pode ser o jovem especulando em criptomoedas sem contar para os pais, e os pais guardando na poupança sem saber que ela perde para a inflação todo ano. Família que conversa sobre dinheiro com honestidade e abertura tem vantagem real no mundo que está sendo construído. Não porque vai acertar todas as decisões, mas porque vai tomar decisões juntos, com informação, com compreensão mútua e com o tipo de confiança que só existe quando há transparência. E aqui chegamos a um ponto que raramente é discutido quando o assunto é Bitcoin. O papel da educação financeira intergeracional como forma de herança. Herança não é só o que você deixa após partir. É o que você constrói enquanto está presente. É a mentalidade que você transmite. É a forma como você ensina alguém a enxergar o dinheiro, o valor, o tempo e o futuro. Um pai que explica para o filho o que é inflação está deixando herança. Uma avó que mostra ao neto como funciona juros compostos está deixando herança. Um jovem que senta com os avós e explica com paciência o que é blockchain e por que ela importa também está deixando herança. Só que neste caso, a herança flui de volta no tempo, dos mais novos para os mais velhos. Isso é algo novo na história da humanidade. Por séculos, o conhecimento financeiro fluía de cima para baixo, dos mais velhos para os mais jovens. O pai ensinava o filho, o avô ensinava o neto.
A sabedoria acumulada descia pelas gerações, mas a velocidade da transformação tecnológica inverteu parcialmente esse fluxo. Hoje, há conhecimentos que os mais jovens possuem e que os mais velhos precisam receber. Não porque os mais velhos são menos inteligentes, mas porque o mundo mudou mais rápido do que qualquer geração anterior teve que enfrentar. E o Bitcoin está exatamente nessa interseção. É uma tecnologia que os jovens compreendem pela intuição digital, mas que os mais velhos podem compreender pela sabedoria econômica. Nenhuma das duas perspectivas isoladas é suficiente. Juntas, elas formam um entendimento completo. O jovem, sem a experiência histórica da desvalorização monetária, pode ser impaciente demais, especulativo demais, incapaz de segurar o ativo nos momentos de queda, porque nunca viu o que é realmente perder poder de compra ao longo de décadas. O mais velho, sem a compreensão do mundo digital, pode ser cético demais, resistente demais, incapaz de reconhecer quando uma tecnologia já cruzou o ponto de irreversibilidade e deixou de ser uma aposta para se tornar uma realidade. Mas quando os dois conversam, quando há escuta genuína de ambos os lados, algo extraordinário acontece. A paciência encontra a inovação, a experiência encontra a visão. O passado encontra o futuro numa mesa de jantar comum. Esse é o convite que esta narrativa faz. Não é um convite para comprar Bitcoin. É um convite para aprender junto. Para sentar em família e fazer perguntas sem julgamento. Para admitir o que não sabe sem vergonha. Para compartilhar o que sabe sem arrogância. Porque o mundo financeiro que seus filhos e netos vão habitar já está sendo construído agora. Cada decisão que um governo toma sobre moeda digital, cada empresa que coloca Bitcoin no balanço, cada país que experimenta novas formas de valor, está moldando esse mundo. E a melhor forma de preparar sua família para esse mundo não é ter todas as respostas. É criar o hábito de fazer as perguntas certas juntos, antes que as perguntas se tornem urgentes demais para serem feitas com calma. Voltemos àquele homem da mesa de cozinha olhando para o extrato bancário. Agora imagine que ao lado dele está o filho de 20 anos, mostrando no celular o que aprendeu. E do outro lado, a avó de 70, que viveu a inflação de 800% e entende, no fundo da alma, o que é ver o trabalho de anos derreter em meses. Os três olham para a mesma tela, com perspectivas diferentes. Com medos diferentes, com esperanças diferentes, mas pela primeira vez estão olhando juntos. E nesse olhar conjunto está o verdadeiro valor que nenhum ativo do mundo pode quantificar. O Bitcoin pode ser muitas coisas para muitas pessoas. Pode ser proteção contra a inflação. Pode ser tecnologia de ponta. Pode ser reserva de valor para gerações futuras. Pode ser um experimento que ainda está sendo escrito. Mas, acima de tudo, neste momento específico da história, ele pode ser o motivo pelo qual sua família decidiu ter uma conversa que estava atrasada. Uma conversa sobre dinheiro, sobre valores, sobre futuro e sobre o mundo que vocês querem construir juntos. E se for isso, se o Bitcoin servir apenas para aproximar gerações em torno de uma conversa honesta sobre o futuro, então já valeu, independente de qualquer preço, qualquer mercado, qualquer oscilação. Porque no fim, o maior patrimônio que uma família pode ter não está em nenhuma carteira digital. Está na capacidade de olhar para o futuro juntos, sem medo, com curiosidade, com confiança mútua e com a certeza de que, seja lá o que vier, vocês vão entender antes de ser tarde. O futuro não avisa. Ele simplesmente chega. A questão é se você vai recebê-lo surpreso ou preparado, sozinho ou em família, pai, mãe, avós. Este não é apenas um vídeo sobre tecnologia. É um convite para um novo tipo de conversa à mesa. Assistam a esses episódios com seus filhos e netos. O mundo em que eles vão viver já é digital e dar a eles o entendimento sobre escassez, valor e responsabilidade financeira desde cedo é o maior patrimônio que vocês podem deixar.
O Bitcoin é a primeira ferramenta financeira da história que fala a língua dos jovens e a lógica dos mais velhos. Vamos aprender juntos, do zero, para que o futuro não seja uma surpresa, mas uma escolha consciente da sua família. E aí, gostou do conteúdo? Então não perde tempo. Curta o vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Assim, você fica por dentro de tudo e ajuda a gente a continuar criando conteúdos incríveis para você. Contamos com você!